Olá, mulheres queridas. Vamos a mais uma leitura deste livro maravilhoso. Hoje nós vamos falar sobre aprendizado. Então vamos lá? Jesus e seus discípulos seguiam viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos seus pés e ouvia ele ensinar. Marta, porém, estava muito ocupada com muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não te incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com tantas coisas, apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a melhor escolha e ninguém poderá tomar isso dela. Está registrado em Lucas 10, versículo 38 a 42. O episódio relatado na passagem acima por Lucas ocorreu em Betânia, uma antiga aldeia da Judéia, localizada a cerca de 3 quilômetros a leste da cidade velha de Jerusalém e do Monte das Oliveiras. Betânia é mencionada diversas vezes na Bíblia, como o local que Jesus visitava com frequência. Ali ele tinha muitos amigos queridos. Ali ocorreram acontecimentos importantes no ministério de Jesus, como a ressurreição de Lázaro. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. E então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora, e o morto saiu. Outro acontecimento foi o diálogo entre João Batista e os sacerdotes e levita. Esse encontro aconteceu em Betânia, um povoado a leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. Nessa conversa, os levitas queriam saber quem era João. Ainda em Betânia, 6 dias antes da Páscoa, na casa de Lázaro, foi oferecido um jantar a Jesus. O fato que ficou marcado nesse encontro foi a atitude de Maria, que lavou seus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Depois ungiu Jesus com perfume dos mais preciosos. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Segundo Lucas, em Betânia ocorreu outro acontecimento de grande relevância, a própria ascensão do Filho de Deus aos céus. Depois Jesus os levou a Betânia e, levantando as mãos para os céus, os abençoou. Enquanto ainda os abençoava, deixou-os e foi elevado aos céus. Lucas 24, 50. Muitos outros acontecimentos ocorreram nessa cidadezinha, entre eles o episódio central deste capítulo. A hospitalidade entre os judeus era levada muito a sério, ainda mais entre os amigos, e Jesus naturalmente era tido como uma pessoa muito especial. Na verdade, a hospitalidade era praticamente uma obrigação. A pessoa que hospedava sentia-se responsável por quem chegava à sua casa. Não se podia imaginar que alguém deixasse um viajante passar a noite na rua, sem um lugar para dormir, sem se alimentar. Era uma honra para quem se hospedasse. Os evangelhos mostram que Jesus chamou a atenção dos discípulos para que nas suas viagens ficassem hospedados na casa dos habitantes da cidade que lhes abrisse as portas. Disse ele: onde quer que forem, fiquem na mesma casa até partirem da cidade. Mas se algum povoado se recusar a recebê-los ou a ouvi-los, ao saírem, sacuda a poeira dos pés como sinal de reprovação. Jesus mesmo ficou hospedado em muitas casas, como a dos irmãos Lázaro, Marta e Maria. Uma casa de Betânia em especial estava em alvoroço. As pessoas iam de um lado para o outro, cheias de preocupações e tarefas a cumprir, numa urgência de quem havia recebido um convidado muito ilustre. Jesus havia chegado com seus discípulos. Provavelmente eles estavam cansados da jornada e os preparativos para receber tantas pessoas especiais eram muitos. Entendemos bem o que Marta estava passando, o porquê de toda a sua ansiedade e do seu alvoroço. A boa prática da hospitalidade para os judeus ia muito além de abrir as portas e hospedar. Era preciso tratar muito bem os hóspedes, dando-lhe comida de qualidade, oferecendo-lhe a possibilidade de tomar banho, descansar. Se fosse uma só pessoa, já seria trabalhoso. Imagine então hospedar pelo menos 13 pessoas. Por isso Marta corria de um lado para o outro, toda atarefada. Quem dirige uma casa sabe bem o trabalho que dá a receber hóspedes. É algo que requer planejamento, boa organização. Por ter morado fora da cidade por um bom tempo e receber muitos hóspedes, faço ideia de como a cabeça da Marta deveria estar a 1000 por hora.
Para ela, aquilo era o mais importante que havia para aquele momento. Nada mais importava. Em nenhum momento passou pela cabeça de Marta que organizar uma boa hospedagem não era tudo e que poderia haver algo mais na visita de Jesus e seus discípulos. Para ela, servi-los era prioridade. Essa era a razão porque Marta estava tão focada nas tarefas, na organização da casa, no trabalho e em nada mais. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres, diz a palavra. Seus olhos não conseguiam enxergar além. Por isso, ela não se dava conta de que o principal daquela ilustre visita não era o que ela estava priorizando. A casa precisava ser organizada? Sim. Os quartos deveriam ser arrumados, a comida bem feita, o banho preparado? Com certeza. Mas e quanto à oportunidade única de ter Jesus em sua casa e de poder ouvi-lo ensinar? Não seria aquilo também muito importante? Claro que sim. Então por que Marta não viu isso a tempo? Por que precisou que Jesus lhe desse um toque, puxasse amorosamente suas orelhinhas para que a ficha caísse? Refletindo sobre a atitude de Marta, eu pergunto: você já se viu nesse filme antes? Algo nesse episódio lhe parece familiar? Se fez o meia-culpa, você está mais para Marta. Quantas vezes você já não se ocupou em demasia organizando coisas que com um bom planejamento tomaria menos o seu tempo? Esse planejamento a deixaria mais folgada para dar atenção às pessoas que são mais importantes, como a família, por exemplo, os amigos e até mesmo hóspedes, e naturalmente Deus. Maria também morava na mesmíssima casa que Marta e estava vivendo a mesma situação. Ela presenciou o mesmo alvoroço. Talvez as pessoas fossem de um lado para o outro numa urgência de quem havia recebido uma visita ilustre. Mas pelo que podemos compreender o que diz a passagem, Maria é a irmã mais sábia. Jesus deu a entender que ela soube colocar ordem nos seus afazeres e compreendia quais eram as prioridades, entre as quais se destacava ouvi-lo, rendida aos seus pés. Lucas 10:39 vai dizer: porém sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Não era sempre que Jesus se hospedava com eles, afinal o mestre tinha uma missão a cumprir e viajava demais. Além disso, constantemente uma multidão o seguia, e aquela era uma oportunidade ímpar de ouvi-lo sem muita gente por perto, nada daquele empurra-empurra. Na cultura judaica de então, os homens não consideravam as mulheres. Imagina a dificuldade de abrir caminho para ficar próximo a Jesus. Portanto, quando Maria viu a oportunidade, ela simplesmente a agarrou. Já ouvi algumas críticas à atitude de Maria. Já ouvi pregadores dizerem que ouvir o mestre era prioridade, mas deixar a irmã trabalhando sozinha podia não ser o certo a fazer. Quem sabe até seria uma demonstração de falta de amor com Marta. Eu não penso assim. Dada a sabedoria que mostrou ao escolher ficar ouvindo Jesus, com certeza Maria não era uma mulher de deixar as coisas pela metade, nem de ser irresponsável nas suas tarefas. Penso que ela tinha discernimento, equilíbrio e noção de tempo. Maria era sábia, não deixava que o trabalho a consumisse, a sufocasse e tirasse a sua paz. Maria era determinada e objetiva, ela tinha foco. Jesus ia chegar, então se ela quisesse ouvi-lo, precisava se organizar para isso. E creio que deve ter sido assim que ela fez, ela organizou as prioridades e conseguiu. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Se fosse no lugar de Maria, sanguínea como eu sou, eu diria a Marta: lá vem você com esse ativismo todo. Mas Jesus era um cavalheiro, ele era manso, humilde de coração e claro que não ia ser grosseiro com Marta. Nós também já vimos esse filme de Maria na nossa vida. Quando nos organizamos, colocando tudo que realmente tem importância como prioridade, somos como Maria. Quando damos mais valor às pessoas em detrimento das coisas, dos afazeres, do ser em detrimento do ter, somos Maria. Quando queremos receber elogio pelo que fazemos e que realmente tem importância para nós, como sentar, aprender aos pés de Jesus, somos Maria. O fato é que não é o que fazemos que importa, mas como fazemos. Isso é o que determina a nossa escala de valores. Jesus foi um grande mestre. É verdade que ele passou pouco tempo entre os discípulos. Daí a urgência em ensinar-lhes aos que ele também queriam ouvi-los, como Maria. Analisando as duas irmãs, encontramos um pouco de nós em cada uma delas. Um pouco do ativismo de Marta e o discernimento e a organização de Maria. As muitas atividades do nosso dia a dia nos consomem. As cobranças de tudo que nós, mulheres, conquistamos, nos sufocam e consomem todo o nosso tempo. Ser bem-sucedida em tudo o que faz tornou-se um sinônimo de não ter tempo para nada.
de tudo ser uma correria contra o tempo, de estar sempre com a aparência de quem ainda tem mais para fazer e de que um dia só nunca será o suficiente. Muitas vezes, quando estou imbuída do papel de Marta, eu me pego dizendo que deveria ser 3, ou ter 3 cabeças, para que cada uma faça e pense muitas coisas, de tanto trabalho que tenho. E com você é assim? O Salmo 46 nos apresenta bem a importância de aquietar-se para saber quem é Deus, a fim de podermos entender e usufruir de tudo que Ele tem para nós. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempo de aflição. Aquietem-se e saiba que eu sou Deus. O Senhor dos Exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Como saberemos quem é Deus se não nos aquietarmos? Como correremos em busca de refúgio e socorro nos tempos de aflição se não tivermos a direção certa? Como nesta vida agitada o reconheceremos em nosso meio? Aquietando o nosso coração, a fim de ver quem realmente é importante em nossa vida. E digo quem e não o que, porque pessoas sempre devem ser mais importantes. O ativismo de Marta deixou cega quanto ao que realmente tinha valor. Deixou-a irritada, murmuradora, a ponto de questionar o próprio Jesus e querer dar-lhe ordens. Foi a Jesus e disse: Senhor, não te incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga a ela que venha me ajudar. Marta não era uma pessoa má por isso. Claro que não. Jesus a amava também e por essa razão precisava abrir-lhe os olhos. O Senhor tinha mais interesse na pessoa de Marta do que nos serviços dela. Com o pouco de tempo que tinha entre seus amigos, ele podia passar muito bem sem receber a melhor hospitalidade, mas não queria passar sem Marta. Ele queria incluí-la entre todos os que aprendiam com ele. Cristo tinha pouco tempo e precisava que os discípulos entendessem isso. Jesus quis dizer a Marta que ela precisava organizar a vida de tal forma que pudesse usufruir do melhor. Por exemplo, o tempo que dedicamos a Jesus é sempre muito bem empregado. Maria entendeu muito bem isso. E o que nos chama a atenção e nos ensina sobre Maria é que nos evangelhos sempre a encontramos rendida aos pés de Jesus. A maioria dos rabinos judeus jamais aceitaria uma mulher como discípula, mas Jesus não. O tempo que passamos com a família é importante demais. Quando nos relacionamos com os amigos, isso faz muito bem à nossa vida. Se ajudamos pessoas, isso enche o nosso coração de paz. Enfim, tudo isso aprendemos com o exemplo de Cristo. Por esse motivo, precisamos nos aquietar para ouvi-lo. Não há nada mais urgente do que isso, porque as demais coisas dependem do que recebemos dele como orientação, em aprendizado e no nosso relacionamento íntimo com ele. Muitas vezes, a maneira pela qual demonstramos o nosso amor é entrando numa roda viva de trabalho ou serviços, a fim de darmos o melhor àqueles a quem amamos. Quantas vezes perdemos horas longe deles porque pensamos que, trabalhando para suprir as necessidades físicas, estamos dando o nosso melhor, demonstrando todo o nosso amor, mas não estamos. Nenhum dinheiro ou poder deste mundo substitui a presença física, o abraço, o aconchego, as conversas. Tempo para cultivar os relacionamentos é o que há de mais importante para a família e as amizades sinceras. Jesus não quis dizer a Marta que o trabalho não precisava ser realizado, nem que os hóspedes não precisavam ser bem acomodados, mas que existiam outras prioridades e que se matar de trabalhar não era uma delas. Isso afetaria, atrapalharia sua vida e faria perder a melhor parte. Jesus aconselhou Marta a pensar nas coisas espirituais que são eternas e pôr as prioridades no lugar certo. A Bíblia nos diz: a preocupação deprime a alma, mas uma palavra de incentivo a anima. Provérbios 12, 25. Marta estava cheia de preocupações com os afazeres e esqueceu que podia receber de Jesus a boa palavra. Se pensarmos em ser como a mulher virtuosa de Provérbios 31, temos que começar o nosso treinamento em casa, na família. Quem primeiro tem confiança nela é seu marido, e isso, lembremos, foi escrito numa época em que ser mulher era quase como ser ninguém. Provérbios 31, 11 vai dizer: o marido tem plena confiança nela. Quem a chama de abençoada são seus filhos. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada. Provérbios 31, 28. Lendo toda essa passagem da mulher virtuosa, podemos entender que ela morria de tanto trabalhar? Que a sua primeira preocupação era com o trabalho? Claro que não. Haja visto os elogios do marido e o reconhecimento dos filhos. E mesmo sem priorizar o trabalho, ela tem força, dignidade e não teme o futuro.
Veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Provérbios 31, 25. Ouso dizer que, se Jesus chegasse à casa da mulher virtuosa de Provérbios 31, encontraria na mesma pessoa uma Marta na organização do lar e uma Maria em discernimento das prioridades. É necessário que vivamos nesse equilíbrio. Não se esqueça de que o momento de render-se aos pés de Jesus é o mais importante do dia. Os períodos devocionais com Ele nos enchem de alegria, de aprendizado, servem para que o adoremos de todo o nosso coração. Esse também é um tempo precioso para apresentarmos nossa família ao Senhor, de orar por nossos filhos, de nos alegrar e de interceder por eles, orar por entes amigos, queridos que estão com problemas. Nenhum serviço no mundo é mais importante que esse. São momentos assim que nos põem rendidas aos pés do Senhor e aprendendo com Ele. Aprender com Jesus é entender que não agimos pelo nosso poder, mas que é o Senhor que atua em nós. Só Ele detém todo o poder. Sem Deus nada somos, como diz a história das luvas no varal. Eu a ouvi do bispo Alexandre Ximenes, da Igreja Episcopal Carismática, e gosto muito dela, que tem relação íntima com o assunto de que estamos tratando. No hospital havia um varal, em que várias luvas tinham sido postas para secar. Uma era a luva de um neurocirurgião muito importante, a outra de um cirurgião cardíaco bem famoso, a outra era a luva de uma obstetra, das melhores. No final do varal estavam luvinhas que pertenciam a uma enfermeira da triagem de emergência do hospital. A conversa entre as luvas dos figurões era interessante. Cada uma se vangloriava, considerando-se mais importante. A luva do neurocirurgião dizia que era mais importante, porque ia até o cérebro, onde estavam os pensamentos. A luva do cirurgião cardíaco protestava, afirmava que ela era mais importante, pois trabalhava com o coração e ia até as veias e as artérias, por onde circulava o sangue que dava vida ao corpo. O protesto da luva do obstetra era veemente. Ela se considerava mais importante, porque trazia seres humanos à vida, e sem a vida, nenhum dos outros órgãos existiriam. A discussão foi ficando acirrada. Farta daquela vaidade toda, a luva da enfermeira gritou para as demais que se calaram. Surpresa com a audácia dela, as luvas se consideravam mais importantes e a olhavam de cima para baixo, fazendo a maior concessão em ouvi-la. E a luvinha da enfermeira disse: nenhum de vocês é mais importante. As mãos que as alçam é que são importantes. Sem elas, vocês não passariam de qualquer luva. Que palavra sábia! Amo imaginar a cara daquelas luvas orgulhosas e vaidosas. E nós? Ah, se não fossem as mãos de Deus sobre nós. Digamos como o salmista sempre disse: eu te amo, Senhor, tu és a minha força, minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, meu rochedo em que encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva e o meu lugar seguro. Salmo 18. O que você precisa saber para viver esse verdadeiro aprendizado? Tão somente se render aos pés de Jesus. Com base nesse lindo aprendizado e no exemplo de Marta e Maria, reflita se você se considera uma pessoa que deseja aprender mais de Deus. O que você poderia fazer para intensificar a busca pelo aprendizado acerca das coisas do reino de Deus em sua vida? Quais passagens da Bíblia podem ser úteis nesse processo? Escreva tudo isso e ore a Deus. Bem, mulheres queridas, terminamos a nossa leitura por hoje. Nossa próxima leitura será sobre oração. Até lá!